Volume 4. Capítulo 11. Bem, eu acabei com a coisa, então o que eu faço agora? Segurando em minha mão, olhei para o poste de prata espelhado, que estava plantado no chão de pedra. Eu era a única pessoa que restava na câmara do chefe no 5º andar. Mandei o resto da equipe subir as escadas em espiral, assegurando-lhes que eu seguiria em minutos. A câmara construída em pedra estava totalmente silenciosa agora, sem nenhum vestígio da feroz batalha contra o golem minutos antes. Com o fim da tensão, eu estava pesado de cansaço. Cambaleei até a parede, usando o mastro da bandeira como bengala, e me sentei com um pronto. A solidão serviu para que eu pensasse em algumas coisas. Primeiro, Raffiner fez uma votação e a opinião unânime foi de que eu deveria ser forçado, autorizado a ficar com a bandeira da guilda. Bati na lateral do mastro pesado com o polegar esquerdo para abrir a janela de propriedades. Na parte superior estava o nome do item, Bandeira do Valor. Ela foi classificada como uma lança longa, mas, de acordo com as informações da versão beta, o poder de ataque era extremamente baixo. Eram os efeitos mágicos que eram realmente extraordinários. Isso também era o mesmo de antes. Desde que fosse plantada no chão durante a batalha, todos os membros da guilda em um raio de 15 metros da bandeira receberiam seus benefícios. Essa câmara tinha cerca de 30 metros de largura, portanto, se o portador da bandeira ficasse bem no meio, todo o interior seria coberto pelo efeito. Para registrar a bandeira em uma guilda, bastava que um jogador com o status de líder de guilda pressionasse o botão registrar na parte inferior da janela de propriedades. O estandarte branco puro mudaria automaticamente para as cores da guilda, e a bandeira não poderia ser registrada novamente em uma guilda diferente. Em outras palavras, se Kibao registrasse a bandeira e a AUS mais tarde se fundisse com a DKB em uma nova guilda, a bandeira seria inútil para eles. Isso poderia ser contornado com a dissolução da DKB e a adesão de todos os seus membros à AUS, mas isso nunca aconteceria. Nesse sentido, a ideia de Okotan de usar a bandeira como uma ferramenta para fundir as duas guildas não estava tecnicamente errada, mas, na realidade, era muito improvável. Raffiner e Okotan haviam chegado a uma espécie de entendimento mútuo, mas isso foi um milagre provocado pelo sucesso de nossa tremenda missão de derrotar o pior chefe até então com um grupo pequeno. Quando começássemos no 6º andar, eles voltariam para suas guildas e retomariam o status de rivais. Mas certamente os eventos de hoje não seriam desperdiçados. Eles haviam sido implantados profundamente na memória dos envolvidos e um dia dariam flores, disse a mim mesmo. Abri minha janela e coloquei a bandeira da guilda nela. Com um pouco de brilho, o enorme mastro da bandeira desapareceu na janela do inventário. Tudo que eu podia fazer por enquanto era guardá-lo, mas era preciso um ato de vontade para guardar um item com estatísticas tão incríveis. Era imperativo que eu encontrasse um uso ideal para ele. O relógio em minha janela dizia que já passava das 8h30. A AUS poderia subir as escadas a qualquer momento. A segunda coisa em que pensei foi como lidar com eles. Eu tinha a opção de subir correndo a escada em espiral e pegar o portão de teletransporte no 6º andar de volta para Carloin. Mas se eu fizesse isso, o grupo de Kibao não saberia o que aconteceu. Eles poderiam enlouquecer e procurar uma maneira de invocar o chefe. Isso não era algo que eu queria ter em minha consciência. Eu supunha que tinha a responsabilidade de explicar que havia me antecipado ao plano deles de se antecipar. Então, encostei-me na parede e fechei os olhos, esperando a chegada da AUS. Depois de um tempo, ouvi o som de passos. Parecia muito cedo para eles, mas então comecei a suspeitar. Havia apenas um conjunto de degraus, e ele estava vindo de cima, não de baixo. Quando abri as pálpebras, vi uma esgrimista com uma capa roxa clara descendo a escada em espiral do 6º andar. Azuna. Eu forcei minhas pernas a ficarem de pé. O que foi? Você não foi para a cidade lá em cima. Ela encolheu os ombros com a capa ao sair da escada e se aproximar. Ouvi uma história interessante quando estávamos subindo as escadas, então pensei em contar a você. Oh! Que tipo de história? Azuna parou ao meu lado e se virou para se encostar na parede.
É sobre a origem do nome do personagem de Okotan. O que você acha que é? Bem, eu estaria mentindo se dissesse que não estou curioso. Ele não parece ser o tipo de pessoa que se enfurece rapidamente, como o Oko sugere. Ele gosta de kotatsu, aquelas mesas baixas com aquecedor embaixo. Boost. Ela cruzou os dedos indicadores em um X e sorriu. É o nome de um rio que deságua no lago Shikotsu, em Hokkaido. Ele cresceu perto de lá e tinha uma queda por esse lugar. Oh! Agora que você mencionou, Kotan parece ser um nome Aino. Mas você realmente voltou aqui só para me dizer isso? Claro que não, disse ela, contradizendo sua declaração anterior, mas não entrou em detalhes. Isso me fez lembrar que ela era realmente um enigma. Mas antes que eu pudesse responder, ela perguntou de repente: você ficou para trás para negociar com o Esquadrão Aus, não foi? Inclinei a cabeça em um ângulo estranho, sem acenar nem sacudir. Eu não diria isso, necessariamente. Eu não teria nada para fazer na cidade, de qualquer forma. Vou me juntar a vocês, declarou ela. A Aus ficaria furiosa quando soubessem que nós os havíamos derrotado, é claro, mas não se tornaria perigoso, eu pensei. Mas isso dependia do grau de seriedade com que eles queriam obter a bandeira da guilda. Será que eles só queriam garantir que a DKB não colocasse as mãos nela, ou estavam determinados a se apoderar dela a qualquer custo? Mesmo que fosse o último caso, eu não conseguia acreditar que eles apontariam suas armas para um colega jogador fora da cidade. Eles eram limpadores de jogo, não bandidos. Além disso, eu sabia que Asuna não daria ouvidos a nenhuma ordem para sair. Obrigado. Só não os provoque, por favor. Eu implorei. Asuna murmurou que entendia. Nos 5 minutos seguintes, ficamos esperando ao longo da parede, conversando sobre assuntos sem importância. Por fim, o som de muitos passos tilintantes se aproximou da escada descendente. 2, não, 3, tinha que ser o grupo de escoteiros da Aus. Os combatentes levemente armados correram para a sala em uma formação triangular, olhando em volta com atenção. De meu lugar na parede, gritei: oi, pessoal. Todos os homens olharam em minha direção, e seus olhos e bocas ficaram arregalados. O tipo de capitão baixou a espada e ofegou. Beblaki. O que você está fazendo aqui? Onde está o chefe do andar? Desculpe. Já o derrotei. Após 5 segundos de silêncio, o capitão suspirou e balançou a cabeça. Um dos dois que estavam atrás murmurou: sabe, eu tive um pressentimento. 1 minuto depois, o grupo principal da Aus, composto por 24 homens, e a dupla do verdadeiro grupo pioneiro se enfrentaram na escada descendente. Alguns dos homens vestidos com roupas verde musgo e de metal escuro combinando sussurravam entre si nos fundos, mas o líder da guilda, Kibao, de cabelo espetado, permanecia corajosamente no centro, com os braços cruzados, olhos e boca bem fechados, mantendo silêncio. Achando que era uma boa oportunidade para refrescar minha memória sobre os nomes e rostos dos principais membros da Aus, virei-me para Asuna e sussurrei: você sabe o nome de algum deles além de Kibao? O que está à direita de Kibao com o tridente é o Kaikura. O da esquerda, com a cimitarra, é Melomaski. E à esquerda dele, com a lança curta, está Shinkenspeki, eu acho. Bem, ainda bem que nem todos têm nome de comida, murmurei, subitamente atingido por uma pontada de fome. Asuna prontamente acrescentou: Shinkenspeki é um tipo de presunto austríaco defumado. É bem temperado e muito delicioso. Quando voltarmos, temos que jantar. Antes que Asuna pudesse responder a essa sugestão, os olhos de Kibao se abriram e, com os braços ainda cruzados, ele gritou: de qualquer forma. Parece claro que vocês venceram o chefe, então vou dar os parabéns a vocês. Mas se vocês não explicarem algumas coisas aqui e agora, não poderemos voltar para a cidade. Sim, eu entendo. Vou explicar tudo o que puder, eu disse. Kibao estendeu a mão, com o dedo indicador erguido. Primeiro, você não vai me dizer que foi só você que derrotou o chefe sozinho. Onde você conseguiu a força? Receio que não possa lhe dizer isso, respondi.
A sobrancelha de Kibao se arqueou, mas ele não fez nenhum comentário e endireitou outro dedo. Segundo, não é coincidência que vocês tenham derrotado o chefe pouco antes de nós aparecermos. Como você sabia que iríamos enfrentar o chefe esta noite? Desculpe, mas também não posso lhe dizer isso. Sua sobrancelha se contraiu novamente. Metade dos membros que estavam com ele parecia pronta para explodir de raiva, enquanto a outra metade balançava a cabeça em descrença ou resignação. Ouvi um deles gritar para levar as perguntas a sério, mas Kibao o silenciou com a mão e ergueu um terceiro dedo. Essas foram apenas o aquecimento. Mas esta você não pode deixar de responder. O chefe do andar deve ter deixado cair um item chamado bandeira da guilda. O que aconteceu com ela? Agora era minha vez de ficar em silêncio. Não porque Kibao tivesse me pegado em uma armadilha, mas porque eu sabia que era necessário ser honesto a respeito disso. Havia um perigo em fazer isso, por menor que fosse. Na pior das hipóteses, os 24 jogadores poderiam sacar suas espadas para me matar. Se isso acontecesse, eu precisava que Asuna escapasse pelas escadas em espiral. Simulando como essa reação se desenrolaria em minha cabeça, assenti. Sim, caiu. Os membros da AUS murmuraram, atônitos. Levantei os dedos indicador e médio de minha mão direita e os deslizei para baixo. Meu menu apareceu com um toque de sino e eu usei para materializar o item que acabara de colocar dentro dele. O murmúrio aumentou quando eles viram o mastro prateado de 3 metros de comprimento aparecer em uma chuva de luz. Agarrei o mastro pelo meio, fechei a janela e bati com a ponta da bandeira do valor no chão de pedra da câmara do chefe. Esta é a bandeira da guilda. Como você já deve saber, plantá-la no chão dessa forma proporciona 4 buffs a todos os membros da guilda em um raio de 15 metros da bandeira. É um item extremamente útil contra chefes, mas, uma vez registrada em uma guilda, ela nunca poderá ser alterada. Minha explicação foi bastante resumida, mas, mesmo assim, os membros da AUS ficaram atordoados e murmuraram pela terceira vez. Alguns deles olharam para a faixa branca pura, imaginando-a claramente tingida com a cor e o logotipo da AUS. Mas Kibao teve a presença de espírito de se manter firme. Ele bufou e começou a trabalhar no assunto em questão. Ora, ora, ora. Você recebeu o seu prêmio, como um verdadeiro batedor. Então, já que você se recusa a entrar em qualquer guilda, o que você vai fazer com essa coisa? Esse foi o ponto central da conversa. Respirei fundo, retesei o estômago, levantei a bandeira da guilda e bati a coronha contra o chão com um estalo. Não me oponho a deixar essa bandeira sob seus cuidados, Kibao. No entanto, tenho 2 condições. Vamos ouvi-los. Embora existam 2, preciso de apenas uma para ficar satisfeito. A primeira é se um futuro chefe deixar cair o mesmo item. Nesse caso, oferecerei essa bandeira gratuitamente à guilda que não a receber, para que a AUS tenha uma e a DKB tenha uma. Ouvi gritos de quando isso vai acontecer. E isso é só perda de tempo até lá. Vindos lá de trás. Mas Kibao apenas acenou com a cabeça, fazendo com que eu continuasse com um olhar. Respirei fundo mais uma vez e dei minha segunda condição. Ou se a AUS e a DKB unirem forças para formar uma nova guilda. Nesse caso, eu lhe darei essa bandeira instantaneamente sem outras exigências. Mais de 3 segundos de silêncio pesado se passaram. Foi rasgado em pedaços por uma cavalgada de vozes estridentes. Nós não podemos fazer isso. Fazer uma fusão com esses idiotas elitistas. Você está brincando. Vai surgir a mesma coisa para eles. Eles dirão que você é louco. 2 dúzias de homens furiosos avançaram. Ao meu lado, Asuna ficou visivelmente mais rígida. Continuei a me manter firme contra os gritos, medindo mentalmente a distância até a escada. Naquele momento, um grito agudo cortou a multidão. Eu sei a verdade. Eles não estão planejando nos dar a bandeira desde o início. Eles estão exigindo o impossível de nós para que possam ficar com ela e começar sua própria guilda. Aquela voz feia e que perfurava os tímpanos era familiar para mim. Foi a voz que revelou que eu era um testador beta na primeira câmara de chefes.
A voz que sugeria o golpe dos Legend Braves havia causado uma fatalidade na segunda câmara do chefe. A voz que dizia que Asuna e eu estávamos tentando monopolizar a missão da campanha Elfioar na terceira câmara de chefes. No meio da multidão estava o usuário de adaga, cujo nome era Joe, eu me lembrava. Ele usava uma máscara de couro com orifícios para os olhos e a boca, o que o fazia parecer ridículo, mas também escondia suas características faciais. Joe apontou um dedo para mim, curvado como uma garra, e gritou: "Não precisamos ouvir as bobagens deles, Kiba. Eles são apenas dois. Há muitas maneiras de recuperarmos essa bandeira. Aguarde." Eu também já havia ouvido aquela voz estridente em outro lugar. Não em um grupo grande como este, mas na cidade, no deserto ou em uma masmorra. No momento em que minha mente estava prestes a se apoderar de algum núcleo de entendimento, uma voz profunda e ameaçadora rosnou: "Você quer dizer a força, Joe?" Exatamente. Temos 4 grupos completos aqui, e há apenas 2 deles. Seria fácil. Seu idiota. Kiba trovejou, agarrando Joe pela camisa. Ele levantou o avatar menor e praticamente deu uma cabeçada na máscara de couro. Sim, as informações sobre a bandeira da guilda que você nos trouxe estavam corretas, mas não importa o quão importante elas sejam, se puxarmos espadas para outro jogador, isso nos tornará nada mais que um bando de bandidos e criminosos. Sente sua bunda e pense novamente sobre o motivo da existência da AUS. Ele afastou Joe e se virou de volta para nós, abaixando a cabeça apesar da careta em suas feições. Desculpe-me por tê-lo forçado a ouvir esse absurdo. No que diz respeito a essas condições, posso presumir que você diria as mesmas coisas a DKB? Sim, é claro. Então vou deixar você segurar a bandeira por enquanto. No entanto, não tenho esperança de que essa fusão aconteça. Pelos padrões de Kibao, parecia uma desistência bastante fácil, mas eu suspeitava que isso era apenas um sinal de que ele também pensava na bandeira como uma bomba instável. Embora nem todos parecessem totalmente satisfeitos, os outros membros não tiveram escolha a não ser ficar em silêncio diante da ordem de seu líder. Joe olhou para nós brevemente antes de voltar à sua posição. Kibao cruzou os braços novamente, estufou o peito e gritou: "Estamos voltando agora. Bom trabalho, pessoal." Ele começou a descer as escadas. Eu estava no processo de colocar a bandeira da guilda de volta no meu inventário e olhei para cima com um sobressalto para a cabeça pontiaguda. Na verdade, eles já devem ter ativado o portão do 6º andar, portanto, se você quiser voltar para Carluin, pode ser mais rápido dessa forma. Estou vendo. Kibao deu meia volta e se dirigiu para as escadas em espiral. Quando ele passou por mim, pensei ter visto seus lábios formarem discretamente a palavra obrigado, mas provavelmente era minha mente me pregando peças. Demorou um pouco para que 24 pares de pés desaparecessem na escada. Quando finalmente o silêncio chegou, senti a tensão dentro de mim finalmente se dissipar e soltei um longo suspiro. Bem, de todos os resultados possíveis que eu considerei, esse foi definitivamente um dos melhores. Ainda tenho que contar a DKB sobre isso, mas, por enquanto, bom trabalho, Asuna. Vamos descansar um pouco e depois voltar. Eu ia terminar, mas as palavras ficaram presas em minha garganta. A esgrimista ficou parada e ouvindo durante toda a conversa com Kibao, com sua presença majestosa e confiante. Mas agora 2 lágrimas desciam silenciosamente por suas bochechas pálidas. Elas formaram gotas sob seu queixo fino, brilhando ao coletar a luz da vasta câmara, e então caíram, uma e depois a outra. Asuna! Sussurrei, completamente perplexo com o fato de ela estar chorando. Houve alguma tensão no confronto com a AUS, mas Kibao manteve a cabeça fria, de modo que nunca me senti em perigo de vida. A batalha contra o chefe antes disso foi uma provação muito mais aterrorizante. E Asuna nunca havia dado um pio de preocupação durante a longa luta, então por que chorar agora? Por fim, minha mente perdeu o fôlego e ficou em branco. Ela olhou diretamente para mim, sem se preocupar em esconder as lágrimas. Apesar da situação,
Não pude deixar de pensar que aqueles olhos castanhos avelã molhados eram a coisa mais linda que eu já tinha visto no mundo. Seus lábios pálidos se abriram, vibrando no ar virtual. Por quê? Por quê? Ela fechou os olhos, pingando grandes gotas de líquido, e depois levantou a voz. Por que precisam falar com você desse jeito? Depois de ter trabalhado tanto. Depois de ter arriscado sua vida para lutar pelo bem do grupo, pelo bem de todos os que estão presos aqui. Depois de ter se curvado a eles e pedido desculpas. Porque você merece isso. Demorou algum tempo para que aquelas palavras, ditas em uma voz como um minúsculo fio de prata esticado ao máximo, fizessem sentido em minha cabeça. Asuna estava chorando por minha causa. Mas essa compreensão não me disse como eu deveria ter reagido. Suas bochechas úmidas se contrairão. Isso é errado. Eles criam suas guildas, reúnem todos os seus amigos, fazem o que querem, brigam entre si, e você se esforça por causa deles, só para ser acusado assim. É errado. É absolutamente errado, protestou ela, balançando a cabeça. Asuna olhou para o teto e cerrou os lábios, sem conseguir conter as lágrimas que escorriam. Finalmente, consegui respirar fundo. Dei um passo em direção à minha parceira e consegui colocar meus pensamentos em palavras. Foi o que eu escolhi que acontecesse. Optei por não me juntar a um grupo. Não estou lutando porque quero que as pessoas me reconheçam, ou me elogiem. Desde que eu possa me proteger e proteger as pessoas ao meu redor, o resto não importa para mim. Eu havia mantido essa parte feia do ego escondida de Asuna durante todo esse tempo. Eu não tinha um pingo de dedicação aos outros ou autossacrifício. O motivo pelo qual evitei entrar em uma das duas grandes guildas e formei meu próprio grupo de chefes, quase me matei lutando e me desculpei com o grupo depois disso foi apenas por minha própria sobrevivência. Então, eu não tenho o direito de ser reconhecido ou elogiado. Você não precisa chorar por. Um impacto contra meu ombro direito me interrompeu. Asuna estava com o punho cerrado. Sou eu quem decide por quem devo chorar, gritou ela, com o rosto uma bagunça. Ela usou a outra mão para esfregar os olhos e tentou sorrir. A mão ainda pressionada contra meu ombro se abriu e agarrou a superfície do meu casaco. Nesse caso, serei eu quem o elogiará, Kirito. Farei tudo o que puder por você, seja o que for que você disser. Mais tarde, muito, muito, muito mais tarde, Asuna me confidenciaria. Uma parte de mim estava preocupada com a possibilidade de você dizer algo realmente louco, com um sorriso gentil e radiante. Mas, naquele momento, eu não era capaz de dizer nada maluco. O melhor que pude fazer foi oferecer a ela um sorriso muito estranho. Só o fato de você dizer isso já é suficiente para mim. Não quero que você faça nada por mim. Então, sente-se, ordenou ela abruptamente, empurrando com força. Cedi à sua força e me abaixei até ficar de joelhos. De repente, sua mão deixou meu ombro. Ela circulou por trás de minha cabeça e me puxou contra a placa de aço leve que cobria seu peito. Sua mão esquerda acariciou o meu cabelo de forma lenta, suave e carinhosa. Ela repetiu o movimento várias e várias vezes. A suavidade de sua mão. O cheiro de sol de primavera. O calor de seu corpo tocando o meu. Enquanto absorvia essas sensações, acabei percebendo que havia lágrimas em meus próprios olhos. A exaustão que se instalou durante a batalha de 55 dias que me levou do primeiro ao quinto andar. E o apoio, a cura e a coragem que a presença da esgrimista me proporcionou durante todo esse tempo. Essas coisas me mantiveram preso no lugar, submetendo-me ao abraço de Asuna por um longo, longo tempo. E durante todo esse tempo, o movimento de sua mão nunca, jamais parou.